Este vídeo é um atendendo a pedidos de um inscrito que falou para a gente tratar um pouquinho mais com detalhes o livro Tarô Elo Cósmico. Um outro inscrito pediu também que nós falássemos sobre as cartas em si, não comparando ela com outras, como a gente fez aqui, mas assim, tentando entender os significados a partir dos símbolos das cartas. Vamos juntar esses dois pedidos para fazer um atendendo a pedidos só, explicando um pouco mais o tarô Elo Cósmico. Então, meu nome é Marcos Queiroz, fiquem comigo para ver isso logo depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, o tarô Elo Cósmico tem se mostrado uma boa aquisição para mim, que tenho utilizado ele aqui, né, com as minhas práticas e tal, e tenho percebido que ele tem sido muito bem recebido também pelas pessoas que adquiriram. É um tarô belíssimo, é um tarô que tem muitos, digamos assim, símbolos importantes, símbolos feitos por quem entende mesmo, tanto a artista como o autor do livro. Os dois são pessoas que realmente conseguiram chegar bem assim, perto do que seria a melhor solução para um tarô, a melhor configuração para o tarô, como a própria artista diz no livro, que vocês têm em mente um dos melhores livros, ou talvez o melhor livro de tarô, vamos dizer assim, talvez escrito aqui no Brasil, inclusive. E a gente pode dizer também que as cartas são, assim, de uma assertividade muito grande nas escolhas das ilustrações, dos simbolismos, e, assim, acho que realmente isso, para quem está já utilizando, está percebendo, vai notar isso aí. Mas esse vídeo aqui não é uma resenha. Na verdade, a gente vai um pouco mais além disso. A gente vai tentar aqui descrever, por isso que a gente está chamando esse vídeo aqui de Dissecando o Tarô Elo Cósmico, porque aí a gente vai mostrar com mais detalhes, a gente vai trazer aqui, de certa forma, trechos do livro que mais importaram para a gente entender, e não só para que a gente possa escolher o livro, mas que a gente possa aprender um pouco com uma parte do livro, não tudo, eu diria que a gente vai aqui, não vai chegar nem a 5% do livro, porque ele tem muito que contribuir para a gente nos conteúdos de cada arcano, mas dentro do possível a gente vai pegar as partes que são mais gerais, mais genéricas e trazer para vocês um pouco mais do que o livro tem de saber para contribuir conosco, para acrescentar no conhecimento, na cultura esotérica relacionada ao tarô, tá certo? Bom, eu começo falando então para vocês em relação ao livro, que tem sempre dividido aqui nas falas, nos textos, né, pelo menos no começo, né, especialmente no começo, uma fala do autor, né, do Alê, como eles estão chamando, que é Alexandre Garzeri, e uma fala da Bárbara Veneziani, que ele chama de Bá, né? Então a gente tem agradecimento de um, agradecimento de outro. Esse assim, não sei se vale a pena a gente trazer aqui, porque é uma coisa mais pessoal e talvez não interesse a vocês, mas o que eu posso dizer é que a gente na folha na orelha, vamos dizer assim, de um lado a gente tem o Alexandre Garzeri falando sobre ele, e na orelha do final a gente tem Bárbara Veneziani dizendo um pouco sobre eles. Então, assim, posso dizer a vocês aqui em breves palavras, eu não vou ler tudo aqui, mas dizendo que ele é designer gráfico, graduado pela Escola Pan-Americana de Arte e Design, é formado em artes cênicas pelo Teatro Escola Macunaíma, membro das ordens Rosa Cruz, Teosófica, Agnóstica, maçom do rito escocês antigo, e grau 33, né? Então, mestre instalado da ARLS, né, 28 de julho, número 133, enfim, várias ordens, é uma pessoa que tem experiência, uma pessoa que tem muito conteúdo, e como a própria Bárbara Veneziani diz, ele é uma pessoa de cultura, de informações, e que foi uma pessoa muito bem escolhida por ela e que aceitou de imediato a execução desse tarô. Então a proposta foi dela e ele aceitou logo de imediato. A Bárbara Veneziani tem 30 anos, é pedagoga e cresceu em meio ao esoterismo. Desde criança gosta das cartas, de tarô, e sempre teve uma alma artística. Também sempre esteve em contato com o mundo de criaturas mágicas e elementais.
conseguiu finalmente unir essas paixões após receber uma inspiração de fazer este incrível tarô com o intuito de unir os mundos e dimensões, criando esse elo cósmico. Então, o nome elo cósmico vem dessa questão de estar unindo esses mundos, né? Bom, eu achei muito simpático da parte deles, eles começarem o livro justamente com essa divisão aí, né, entre eles da parte de biografia, que além dessas que a gente encontra na orelha, a gente tem, não assim, a fala deles como uma mini biografia, mas a fala de um sobre o outro. Então, eu separei aqui uns trechos que eu acho que é importante vocês terem acesso, que isso torna o livro, de certa forma, agradável, e acho que até quando a gente lê isso, a gente fica motivado para ler o livro logo de imediato, percebendo como essa relação existe entre eles, porque, na verdade, ele considera ela como tio, porque ele tem um irmão da maçonaria, né, colega da maçonaria, que faleceu, e que ele era muito próximo, e eles acabavam sendo também, e ela conhecendo a cultura esotérica, né, do Alê, ela acabou chamando ele para fazer esse tarô, e foi acho que um acerto muito bom. Além do que, ele também já tinha sido autor de um outro livro que eu tenho, inclusive, Os Mistérios dos Arcanos, uma jornada iniciática pelas lâminas do tarô, que também é da editora Madras, né? Então, o livro é esse aqui, tá vendo? Os Mistérios dos Arcanos, Os Segredos do Eterno, uma jornada iniciática pelas lâminas do tarô. Um livro muito bom. Ele trabalha só as cartas dos arcanos maiores, né? Mas eu acredito que vocês também iriam gostar de ler. Tanto ele quanto ela recomendam esse livro, né? E ele ainda, quando fala desse livro, ele destaca o fato de que ele, nesse livro, discorda da origem egípcia do tarô, mas acredito que ele mudou sobre isso porque ele já começa justamente falando um pouco diferente. E é o que eu vou ler aqui um pouquinho sobre tanto a introdução que ele faz dela, quanto a que ela faz dele. Não vou ler todo, mas eu separei para cada trechinho, eu separei uma parte que seria importante falar para vocês, porque senão eu vou ser acusado de estar lendo o livro todo aqui para vocês. Mas, de qualquer forma, eu acho que esses trechinhos tanto ajudam, estimulam vocês a, digamos, terem o livro de alguma maneira, né? Não que eu esteja fazendo uma propaganda por, assim, estar ganhando alguma coisa com isso, mas porque aqui eu estarei no limiar entre dar um spoiler, adiantar o livro, ou fazer vocês desistirem de ler o livro porque eu já estou falando tudo, e o momento em que a gente quer trazer alguma coisa do conteúdo do livro também. Então são duas coisas aqui que a gente está tentando equilibrar, vamos dizer assim, né, para que a gente não esteja assim trazendo demais sobre o livro e também não esteja trazendo de menos a ponto de não contribuir de alguma forma com o conteúdo do tarô que esse livro tem a oferecer. Então, o autor fala sobre artista. Ele diz assim: minha sobrinha querida, amiga artista, Bárbara Veneziani, que desde menina eu chamo carinhosamente de Bá, com H, para ela ter muita prosperidade, então já levando em conta aqui a numerologia, vamos dizer, né? Assim, me surpreendeu ao me apresentar um belíssimo tarô e me conceder a honra de escrever sobre ele. Bom, a Bá é realmente uma pessoa bárbara, de extrema sensibilidade artística, bom gosto, e que, em meio a cores, traços e matizes harmoniosamente pensados, honrou o mais conhecido dos oráculos, o tarô, como poucos o fizeram até hoje. Por detrás dos arcanos criados pela jovem artista, podemos vislumbrar mundos desconhecidos, reinos elementais, dimensões paralelas fantásticas e conhecer interessantes personagens que nos iniciam nos mistérios mais tradicionais e profundos do tarô, por meio de uma linguagem que é, ao mesmo tempo, contemporânea e tradicional. Ele continua falando um pouco mais sobre a autora, né, sobre o artista, sobre a artista em si, e eu aí vou passar para a parte que é a artista fala sobre o autor. Nosso querido autor, Alexandre Garzeri, me deu a difícil missão de escrever um pouco sobre ele. Difícil porque o conheço desde que era bem nova. Ele era um grande amigo do meu pai
e autor da Madras Editora. Nós nos encontrávamos em eventos como a Bienal do Livro e sempre o admirei por tudo que ele é e representa. Um super tio, como o chamo, sendo irmão de maçonaria do meu pai, que consegue falar com você desde histórias da Marvel, aí eu me identifiquei pra caramba, né? Até os mais profundos assuntos sobre esoterismo, misticismo, ordens secretas, cabalá e coisas que nem me atrevo a tentar dizer. Costumo afirmar que ele é uma enciclopédia humana. Pode falar sobre todas as coisas existentes e não existentes do universo, e todos param para ouvi-lo por horas diante de toda essa sabedoria. Não por acaso ele é autor do livro Os Mistérios dos Arcanos, uma jornada iniciática pelas lâminas do tarô, da Madras Editora, o qual indico a leitura para complementar e amplificar o conhecimento sobre os arcanos. Foi o que eu falei, né? Então ela continua falando aqui, e depois nós temos uma introdução. Vou ler aqui só 3 parágrafos, porque também vale a pena o que a gente vai trazer aqui dessa introdução. Ao longo das eras, o quanto já se escreveu sobre o tarô desde sua remota origem egípcia, aí é que eu digo, né, que ele está colocando a origem egípcia como, pode ser que ele ainda esteja considerando como algo fictício, mas que está presente na história, vamos dizer assim, né, até o presente momento, no qual, com certeza, não sou o único a escrever sobre o oráculo mais conhecido de todos os tempos. O tarô elo cósmico, sobre o qual versa o presente livro, é um tarô extremamente diferente por incluir elementos contemporâneos em seu design, ao mesmo tempo que não descarta o que existe de mais tradicional em matéria da simbologia correlata a este oráculo. Alguns arcanos maiores aparecem totalmente revitalizados com elementos da moderna cultura pop, enquanto os arcanos menores são representados por 4 reinos fantásticos que contêm elementos extremamente tradicionais, os quais conversam com diferentes religiões, filosofias de vida e sociedades secretas, cujos iniciados irão se identificar com alguns aspectos que foram citados para melhor descrever essas lâminas menores. Bom, eu não ia ler não, mas eu tenho aqui, nesse parágrafo é importante para chamar atenção em relação a essa parte da origem histórica, né? Eles, no tocante à história do tarô, há muito ela já se perdeu na noite dos tempos, mas ainda é possível encontrarmos alguns fragmentos que, quando estudados em profundidade, pouco a pouco vão desvelando os degraus e as pedras sobre os quais devemos pisar a fim de percorrermos essa estrada real da vida, que ele já diz aqui antes, em algum momento, que é o significado da palavra tarô, né? Estrada real da vida. Com seriedade, respeito e visando, acima de tudo, ao autoconhecimento. Aí é que ele fala aqui, né? Isso que eu disse, né? Em meu primeiro livro, lançado pela Madras, Os Mistérios dos Arcanos, Os Segredos do Eterno, uma jornada iniciática pelas lâminas do tarô, o qual recomendo a leitura ao amigo leitor, discordo profundamente sobre a história do oráculo, estabelecendo relações entre as culturas egípcia, judaica, cigana e chinesa. É um livro dedicado apenas aos arcanos maiores, esse que ele citou aqui, né, que a gente mostrou na estante. Aí ele disse, já o presente livro, que tem entre as mãos, aborda os 78 arcanos do tarô maiores e menores, sendo o resultado de aproximadamente 40 anos de reflexões, consultas, estudos, práticas, mágicas, com um K entre parênteses aqui, né? Aulas, workshops e conferências a respeito do tema. E aí eu destaquei esse parágrafo eu destaquei mesmo, já tinha destacado. O tarô elo cósmico é de uma universalidade que poucos tarôs conseguem abranger, e os textos escritos sobre os arcanos conversam tanto com os estudantes que estão começando agora, como com tarólogos já experientes, ocultistas, altos adeptos e franco-iniciados, que por serem acostumados à interpretação da sagrada linguagem simbólica, irão se identificar à vontade ao contemplar nossas lâminas. Aí eu vou ler, já que estou faltando só um parágrafozinho, eu vou ler o resto. Tanto o autor como a artista que concebeu o trabalho esperam que todos tenham uma auspiciosa jornada de autoconhecimento e elevação da consciência ao contemplarem os arcanos e refletirem sobre os textos. Um bom estudo a todos, excelentes reflexões
e Iluminadas Meditações. Alexandre Garzelli. Bom, aí o livro começa justamente falando de cada um dos arcanos, e a gente vai mostrar isso, separando também somente poucos trechos sobre cada arcano desse, e à medida, para poder a gente tornar o vídeo dinâmico e o tempo mais aproveitado, a gente vai também colocar algumas informações em texto para superpor as informações que eu estiver falando e as informações que vão aparecer, e vocês terem um conteúdo maior em um tempo menor de vídeo. Então essa é uma estratégia que eu vou usar, e acho que essa será que eu usarei quando eu estiver chamando, dissecando algum tarô, e a gente vai fazer isso também com outros tarôs. Aí eu acho até que, se vocês quiserem, podem sugerir outras opções aqui, né? Aí eu aproveito até para vocês darem um like, se inscreverem no canal e apertarem o sininho para obterem notificações toda vez que a gente postar um vídeo como esse aqui no nosso canal, e a gente está pretendendo fazer isso. Se vocês quiserem participar, façam isso também. Digam aí algum dos tarôs que vocês já viram a gente aqui apresentar. Temos aqui um vídeo, eu vou deixar aqui no nosso card, um vídeo que comece a parte 1 de uma série de tarôs que nós temos, para vocês verem, dentre esses tarôs, o que interessa vocês fazerem um dissecando o tarô, e aí a gente faz aqui, né, atendendo a pedidos, como a gente está fazendo com esse aqui, de certa forma, certo? Então a ideia do dissecando o tarô é a gente tentar diminuir o tempo, de certa forma, com informações. Dá um trabalhinho também, né, vamos dizer, como tudo que a gente tem feito aqui tem dado, mas a gente faz isso tentando compartilhar. E uma coisa curiosa que eu quero dizer a vocês, abrindo aqui para vocês, que é interessante assim, tem muita coisa que eu trago aqui, que eu estudo, que eu preparo, que eu monto, né, como preparação para mim. Então, como eu digo sempre na nossa grupo, né, da Sociedade Teosófica, que eu faço parte, a gente até escolhe temas para palestras, que são temas que eu quero aprender ainda, que eu estou estudando, porque eu sei que eu vou me forçar a aprender a estudar aquele assunto. Forçar é uma palavra muito, talvez inadequada, porque eu faço com prazer, então eu acabo me dedicando, mas aquela coisa, se a gente não tem essa tarefa a cumprir, talvez a gente coloque outras coisas na frente e não coloque essa como um foco, como uma coisa direcionada e com tempo hábil para terminar, também para não ficar sem aquela ideia assim de conclusão, pensando que continuará eternamente, porque aprendizado é eterno. Para cada coisa que a gente estuda, a gente tem que entender que nunca a gente acaba, nunca a gente concluiu, nunca a gente sabe tudo sobre determinado assunto. Então eu acabo criando, de certa forma, uma estrutura de aprendizado para mim, que vai me enriquecer muito, e é isso que eu estou pensando em fazer, e é por isso que eu estou tentando compartilhar com vocês essas ideias. E o que eu queria dizer que é curioso é que de tempos em tempos, eu vou atrás de um vídeo que eu postei, que já lá se vão aí uns 4 anos que eu estou nessa labuta de canal de YouTube e tudo, desde o tempo da pandemia. A gente, de vez em quando, assiste um vídeo e eu aprendo com os vídeos que eu mesmo fiz, porque tem coisas que a memória vai deixando escapar. A gente estudou para aquele momento, leu, tinha aquilo fresco na memória, e depois de passado algum tempo a gente não tem. Então, às vezes, se eu for fazer uma palestra de um tema similar, parecido com um que eu já fiz lá em um vídeo, eu assisto esse vídeo, né? De certa forma, pode parecer egocentrismo, né, querer assistir um vídeo meu mesmo, mas é porque parece egocentrismo, porque eu estou falando do vídeo que eu estou lendo, que é curioso, mas eu também vejo muitos vídeos de outras pessoas falando sobre o tema antes, para ver se eu discordo ou concordo. Mas o que ajuda quando eu assisto um vídeo meu mesmo é porque eu já sei que já passou por um crivo de minha opinião, e aquilo que eu estou falando nem sempre é só de criação minha, de elaboração minha da minha cabeça. Eu trouxe de outras pessoas, então é como se eu estivesse sintetizando alguma coisa que eu já pesquisei anteriormente para poder relembrar e trazer para um vídeo posterior. Bom, eu quero destacar aqui também, na parte final do livro, que ele fala de somente 2 tiragens de tarô, e deixa bem claro que é simples assim. Ele não pretende ir muito a fundo nessa coisa de fazer muitas tiragens, porque até ele já sabe que tem muitas, e acredito que isso, tem muitos livros que tratam sobre essa questão. Tanto que ele começa falando assim, em O Método de um Arcano, ele fala assim: dizem e realmente podemos considerar verdadeira a seguinte citação: o que importa não é a quantidade, e sim a qualidade. Então eu acho que vale aqui, tanto para o fato de ser uma carta só a tirar,
que é porque ele está falando do método de um arcano, quanto também pelo fato de ele não estar aqui colocando uma quantidade enorme de tiragens, ele está colocando aquelas que ele acha que vale a pena para uma pessoa que está iniciando, e ele acaba descrevendo a forma como fazer essa tiragem de um arcano só, como nenhum outro que eu já tenha visto. Então ele fala assim, os passos. Procuremos colocar-nos ou o cliente num estágio mental de paz e serenidade que pode ser alcançado por meio de algumas profundas inspirações e expirações ao som de uma música suave. Façamos esse exercício respiratório de preferência com os olhos fechados, pois quando os fechamos, entramos em sintonia com o nosso interior. Aí ele continua lá, falando um pouco mais do primeiro passo. Aí o segundo passo já com os olhos abertos, tomemos em mãos os arcanos e os misturemos de forma circular sobre o pano que fica sobre a mesa, sem, no entanto, vermos as gravuras que deverão estar voltadas para baixo. Aí ele continua, e aí no passo 3, terminando o processo de embaralhamento, ou mais corretamente falando, mistura dos arcanos, formemos um bolo único de cartas, ainda com as gravuras viradas para baixo. Cortemos esse bolo, separando-o em duas partes, colocando a parte inferior sobre a superior, formando assim novamente um bolo único. No item 4, ele descreve mais detalhadamente isso, para não ficar nem erro dando exemplo, né? Mas eu estou mostrando aí imagens para vocês, não vai precisar isso. Então, no quarto passo diz, formando o bolo único, que é a figura 1, que está sendo mostrada, em seguida o abramos as cartas formando um leque, figura 2, à nossa frente, sobre a toalhinha que cobre a mesa. Após isso, mantenhamos a nossa mente serena por alguns segundos e concentremos-nos na questão para a qual buscamos uma resposta. Passados alguns momentos de concentração na questão específica, comecemos a passar a mão direita ou esquerda, isso não importa, sobre o leque, e quando sentirmos que é o momento certo, saquemos um arcano dele. Não nos esqueçamos que mais importante do que obter uma resposta correta, antes que ela venha, é fundamental um correto questionamento. Assim, jamais pergunte coisas do tipo: conseguirei tal emprego? Meu amor será correspondido por tal pessoa? Minha saúde vai bem? Em vez disso, procure colocar as suas dúvidas na forma de uma questão que lhe permita, após recebida a resposta, não permanecer jamais numa posição estática esperando a coisa acontecer, e sim o faça tornar-se participante das ações que culminarão num bom resultado do seu questionamento. Como exemplo do que foi dito, procure utilizar as seguintes questões. A questão é minha profissão no momento atual. A questão é meu lado afetivo emocional no momento atual. A questão é minha viagem para Nova York no mês que vem. Ou seja, ele está aqui pedindo para a gente escolher, não assim fazer uma tiragem com perguntas, digamos assim, específicas e diretas, mas tendo um mote, né? um tema que possa ser depois dissertado ou explicado ou explicitado através dos símbolos das cartas que vão ser retiradas. E aí no passo 5 tem, após retirado o arcano do leque, trate de estudá-lo profundamente em todos os seus aspectos, utilizando-se deste e de outros livros, a fim de que possa obter uma resposta salutar que realmente responda o seu questionamento, orientando-lhe sobre a melhor maneira de agir. Bom, depois ele fala o método da cruz celta, que é o segundo método, os dois únicos que ele traz, né? Até achei curioso porque o título principal do capítulo é o método de um arcano, mas dentro desse capítulo tem o método da cruz celta. Eu colocaria duas tiragens importantes e aí colocaria como subitem o método de um arcano e um método da cruz celta, para não parecer que o capítulo é só sobre o arcano, né? Tiragem de um arcano só. Mas aqui ele vem assim, o método da cruz celta, ele fala uma coisa curiosa, né? Nenhum método é tão querido e popular como o método da cruz celta. Eu nem sabia isso, eu achei que ele não era muito utilizado por conta da complexidade. Mas ele diz, talvez isso se deva ao fato de esse método representar um dos sistemas mais complexos da interpretação do tarô,
mas ao mesmo tempo de entendimento bastante simples e abrangente, tendo por isso a cruz celta caído nas graças da maioria dos tarólogos e clientes do mundo todo. Bom, aí ele fala dos passos também, e nesse caso aqui eu não vou falar ainda do arcano da cruz celta, porque eu pretendo fazer um vídeo só sobre a cruz celta, e aí eu vou utilizar o texto dele também, entre outros, e vou falar até das variantes que tem, porque não é uma unanimidade a forma como se interpreta as cartas e como se trabalha com a cruz celta, certo? Aí depois tem algumas palavras a respeito desse capítulo, que ele fala assim, como o leitor ou a leitora podem notar, ainda mais se é assíduo comprador de livros sobre tarô, citei apenas os métodos de consulta e nenhum exemplo com os arcanos dispostos neste método. Isso se justifica porque não pretendo influenciar o leitor ou a leitora com a minha interpretação pessoal dentro desta ou daquela metodologia. E espero que você procure vivenciar praticamente todos os métodos aqui apresentados, pois por meio da prática é que conseguirá criar a sua linguagem de interpretação, não tendo de se ater aos exemplos de ninguém para isso. Gostaria de colocar também que esse capítulo foi escrito com tanto carinho e dedicação quanto os outros, apesar de ter sido um dos mais difíceis de escrever. E se digo isso é porque, por mais que tenha me esmerado no ato de escrever esse capítulo, tenho consciência de que, por meio dele e seguindo as suas indicações, o leitor ou a leitora conseguirá executar uma boa consulta. No entanto, sei que unicamente métodos contidos em livros não são suficientes para se formar um bom tarólogo, sendo necessário por parte daquele que almeja seu objetivo pelo menos 1 ano de estudo numa instituição séria que ministre tanto grupos de estudos sobre o tarô como sobre a Cabalá, a astrologia e a numerologia, constituindo essas ciências e mais uma dose diária de infindáveis estudos nas mais diversas áreas, o que diferenciará o real tarólogo daqueles que apenas lerão algo sobre o assunto. Assim fica a sugestão ao leitor ou à leitora para que procure se aprofundar cada vez mais, pois na chamada área esotérica, quanto mais sabemos, mais isso serve apenas para nos demonstrar quanto ainda nos falta aprender. Achei importante ler essa parte, que é o fechamento, apesar de logo em seguida ele ter um capítulo, terem um capítulo escrito o fim com interrogação. O fim, dizendo justamente, talvez insinuando, porque não fica claro exatamente por que ele coloca essa interrogação, mas eu acredito, pelo que eu estou entendendo aqui, que existem planos de continuar com outras obras, ou continuando essa, ou com outros tarôs, alguma coisa desse tipo. Então, por isso que ele coloca o fim, porque ele ainda diz assim, e felicidade maior ainda é saber que estamos juntos e muito provavelmente nos reencontraremos em futuros estudos relativos a essa arcana arte, pois o que nos une é a eterna busca pela verdade. Então eu tenho esperança, porque eu até gostaria mesmo que isso continuasse, e acredito que aqueles que leem também têm essa sensação, esse gostinho de quero mais, e acho que isso vai acontecer, vamos aguardar aí para ver, tá certo? Bom, eu agora vou virar aqui a câmera e mostrar para vocês os arcanos, tanto os maiores como os menores, e quando a gente chegar na parte dos arcanos menores, também vamos ter pequenas falazinhas, trechozinhos retirados do que fala de cada naipe, que eu acho também interessante a associação que ele faz à cultura indiana, e essa cultura indiana traz muitas contribuições para a gente separar os reinos, né? Os elementos que são também se a gente associar à psicologia junguiana, que são também as funções da psique de Jung, que se interpenetram e que se correspondem de uma maneira fantástica, né, como vocês já devem estar fazendo isso, sendo praticante ou estudante do tarô, certo? Então vamos lá, vamos ver isso aí agora. Bom, pessoal, vamos lá, né? Então vamos começar a fazer o dissecando o tarô elo cósmico, né? Então eu começo com assim o texto e a carta o louco, né? Claro que eu não vou ler o texto todo, vou até acrescentar informações depois para vocês aí do lado, né? Sobre a carta, mas de inicial
De início, eu quero mostrar a carta e falar um pouco, dentro da perspectiva do autor, sobre essa carta, né? Vou deixar aqui meio de lado para poder dar espaço para colocar o texto, né? Então, arcano 0, o louco, a visão. O autor sempre começa assim, dizendo o número do arcano, né? Arcano 0, e o nome, o louco. Depois tem um trecho que é a visão, que aí ele fala de novo o nome do arcano louco, né? 2 pontos. Quem tu és? Aí vem uma resposta sobre quem ele é, e é essa resposta sobre quem é o louco que a gente vai ler em todos esses arcanos, para que vocês possam ter uma visão geral das cartas, sabendo que existem outras informações que a gente, dentro do possível, vai colocar também, e essas informações elas estão um pouco depois, que são... Aí eu tenho despertar, mas isso aqui eu não vou ler, porque vai ser sendo um vídeo muito longo, mas tem essas informações aqui, outras relações mágicas, né, a serem pesquisadas pelos sinceros buscadores, e aí a gente tem a letra hebraica, o elemento, né, que faz parte, e aí essas informações aqui, dentro do possível, a gente vai compilar e colocar quando falar de cada arcano, certo? Então, para poder simplificar o vídeo, eu vou tentar falar só o primeiro parágrafo de cada arcano, que eu acho que já dá uma ideia geral assim do arcano em si. Bom, o louco, então, né? Arcano 0, o louco, a visão. O louco, quem tu és? Eu sou o agora, o único tempo real, e renasço neste presente momento do já, como a criança da promessa há muito tempo esperada, que juntamente contigo deseja abrir mão de mais uma mera existência planejada. Vou sair por aí em busca da mais épica aventura que posso conceder a mim mesmo como a maior, a mais incerta e sincera de todas as jornadas. Bom, vamos então agora ao mago, né? Bom, o mago, né? Arcano 1, o mago. A visão. Mago, quem tu és? Eu sou o senhor do meu destino, Dharma, missão de vida. Pois, como diria o célebre ocultista Papus, o mago é o senhor do seu destino, porque seus conhecimentos são tão elevados a ponto de ele poder conhecer a si mesmo, eliminar seus erros, regular sua vida com base no amor e no contínuo estudo dos problemas que afligem a humanidade, a fim de encontrar-lhes a solução. Vamos agora à sacerdotisa. Arcano 2, a sacerdotisa. A visão. Sacerdotisa, quem tu és? Eu sou aquele que espera pelo iniciado e pelos dignos buscadores à entrada dos templos e santuários hieráticos para comunicar-lhes os segredos da vida, da natureza e do universo. Sob a luz da lua, sempre tão misteriosa, eu oculto em minhas vestes, que representam a dualidade presente no todo, papiros, pergaminhos e grimórios acásticos legados aos dignos de terem acesso à sabedoria das eras, secreta doutrina que foge aos olhos e se cala aos ouvidos de uma curiosidade profana. Não posso deixar de destacar esse fundo aqui, né? Esse verso da carta aqui, super elogiado, muito bem recebido, né? Então, parabéns aí a Bárbara Veneziani aí por esse trabalho belíssimo. Eu até senti falta um pouco dela descrever um pouco como foi a produção dela, usando talvez computador, usando, não sei se usou fotografia como referência, mas que é um trabalho belo, um trabalho fantástico. Queria saber como foi que ela fez, se ela usou aerógrafos, se foi feito com inteligência artificial, enfim, é bom saber se ela usou algum recurso e depois complementou com a arte dela. Fica aí essa dúvida, mas espero que seja sanada de alguma forma. Vou procurar também no vídeo, se eu achar alguma explicação em vídeo, eu comento com vocês também, tá? Bom, Arcano 3, a Imperatriz, a visão. Imperatriz, quem tu és? Eu sou aquela que te olha diretamente nos olhos para dizer-te que é hora de encarar a vida. Sentada em meu trono, em meio à natureza que faço renascer a cada primavera, eu sou o centro do meu império, como o sol a brilhar, tendo os trigos dourados ao meu redor, como raios de sol a refletir minha luz,
que acalenta, acolhe, ampara e alimenta todos ou todas os ou as meus ou minhas filhos ou filhas espalhados ou espalhadas pelo mundo. Não, é a mãe de todos os grãos, né? Que está dito aqui. Bom, o imperador. Arcano 4, o imperador. A visão. Imperador, quem tu és? Sentado em meu trono pétreo de ângulos retos, eu sou aquele cujos súditos acreditam no valor do trabalho árduo e cultuam as virtudes do reto pensar, do reto falar e do reto agir. Muitos se espantam ao me verem sentado ao ar livre, fora de um palácio suntuoso, no qual meu trono deveria estar sobre um estado que se atingiria subindo muitos degraus e rodeado de cortesãos bajuladores, além de toda sorte de mimos e confortos. Bom, vocês podem estar pensando assim, poxa, por que ele não lê tudo? Gente, o vídeo ia ficar imenso, eu iria ter problemas com a editora e com os autores por estar lendo o livro todo, e além disso, a intenção é essa, deixar esse gostinho de quero mais, não necessariamente para comprar o livro, porque não é uma propaganda direta só do livro, mas também do estudo, da pesquisa de vocês. Arcano 5, o Hierofante, a visão. Hierofante, quem tu és? Eu sou o mestre supremo dos mistérios maiores e estou presente em todas as religiões, filosofias de vida e tradições hermético-esotéricas iniciáticas, tanto neste planeta como nos mundos além. Posso ser o Papa, o Rabino, o Sheik, o Dalai Lama, o Babalorixá, o Houngan, o Sumo Sacerdote, o Grão-Mestre, o Mahatma, o Manu, o Avatar e muitas outras denominações atribuídas às mais diversas lideranças religiosas, filosóficas e iniciáticas, pois hoje em dia são praticamente incontáveis os muitos caminhos que levam a Deus, deusa, como infinitas são as estrelas do firmamento. Arcano 6, os enamorados. A visão. Enamorado, quem tu és? Ainda que tu vejas um casal, eu sou um só. Eu sou aquele que ama a si mesmo em primeiro lugar, antes de procurar o amor no próximo. Sei que a verdadeira união só pode existir quando, mesmo unido a alguém, preservo a minha individualidade, encontro o outro dentro de mim e então estou pronto para ir ao encontro do meu parceiro, respeitando também sua individualidade. Esta postura não admite metades de laranjas, pois uma pessoa buscando sua metade, mesmo que encontre, será uma meia pessoa e as duas unidas não conseguirão constituir um relacionamento saudável por inteiro, pois onde há subserviência e dependência de alguém para ser feliz, o amor foi excluído da relação. Beleza, maravilha. Arcano 7, o carro. A visão. Carro, quem tu és? Eu sou o Merkabah, a carruagem de fogo da visão do profeta Ezequiel no Antigo Testamento, que vislumbrou o aparecimento de 4 criaturas vivas. Cada um tinha 4 faces, a de um leão, a de um homem alado, a de uma águia e a de um touro, que no Novo Testamento são associados aos evangelhos de Marcos, o leão, Mateus, o homem alado, João, a águia, Lucas, o touro. Na visão de Ezequiel, ao lado de cada criatura havia uma roda, e quando as criaturas se moviam, as rodas também eram deslocadas, transportando o trono de Deus, que era sustentado acima de uma abóbada resplandecente, apoiada sobre as 4 criaturas. Bom, acho que esse, mais do que nenhum, é o que o pessoal queria saber, a continuidade da coisa aí mesmo. Vamos lá. Arcano 8 aqui, reparem que a justiça está sendo considerada como arcano 8, né, e não a força. Então, de certa forma, a sequência de Marsella está sendo adotada aqui, e não a de Rider-Waite, como já tínhamos falado isso na nossa resenha sobre a carta. Quem não viu a resenha, eu vou deixar aí um card para vocês verem também, que já fala de um modo geral sobre a carta e mostra carta por carta. Bom, Arcano 8, Justiça, a visão. Justiça, quem tu és? Eu posso ser Atena, Temis, Palas Atena,
Minerva, Maat e muitas outras deusas que encarnam os valores de justiça, coragem, estratégia e incorruptibilidade. Mas me apresento nesta visão como Yansan e porto todas as virtudes citadas, sendo conhecida como Mãe do Céu Rosado ou Mãe do Entardecer, modo pelo qual Xangô, o orixá da justiça, costuma me chamar por me considerar tão radiante como o céu do ocaso, tingido por tons de vermelho fogo, laranja, amarelo e rosado. Eu vou ler aqui um pouquinho mais. Minha justiça é implacável e rápida como o raio, por isso sou associada às batalhas, sendo eu a senhora dos trovões, dos ventos e das tempestades. Que ninguém se engane, pois num mundo corrompido, às vezes a guerra antecede a paz. Si vis pacem para bellum. Se quer paz, prepare-se para a guerra. Então, assim, eu li um pouquinho mais porque é uma visão que eu achei bem interessante, que não é muito comum, porque a gente até encontra tarôs de orixás, etc., e das religiões de matrizes africanas, mas é separado de qualquer outra interpretação. Então, eu achei massa que o autor tem aqui essa visão, essa cultura, e como ele é brasileiro, então ele não deixou de colocar também essa cultura que tanto influenciou nossas religiões, nosso pensamento esotérico, etc. Vamos lá. Arcano 9, o Eremita. A visão. Eremita, quem tu és? Eu sou aquele que peregrina pelas veredas do mundo e entre as dimensões apoiado no bastão dos patriarcas. Eu sou aquele cingido pelo manto de Apolônio de Tiana que oculta minha real identidade. Eu sou aquele que ilumina meus caminhos com a lâmpada de Hermes Trismegistus. Eu sou, ao mesmo tempo, a iniciação, o iniciador e o iniciado. Como mestre, autoadepto e iniciador, apareço quando o discípulo está pronto e já se desapegou de todas as suas certezas, falsas crenças e infrutífero excesso de informações, muitas vezes tomadas como a real sabedoria que somente eu posso legar, sem deturpadas adaptações que não conduzem a lugar nenhum em matéria de evolução de consciência. Vocês estão vendo que o conteúdo realmente é bem rico, bem interessante e não é muito comum, não é assim um conteúdo próximo ao que a gente encontra nos livros de um modo geral. É um conteúdo mais enriquecedor, mais interessante, mais profundo, e eu diria assim que traz coisas que ajudam a gente a aprofundar mais o significado de cada arcano, além do que a gente já encontra nos outros livros, né, falando sobre esses arcanos. Né? Arcano 10, a Roda da Fortuna. A visão, Roda da Fortuna. O que tu és? Eu sou as engrenagens imparáveis do tempo, a lei da mutação. Eu sou o passado, presente e futuro combinados em um só tempo. Eu sou o que os não iniciados e profanos chamam de destino. Já para os adeptos e os iniciados nos mistérios, eu sou o Dharma, a lenda pessoal, a missão de vida que cada um concede a si mesmo antes de encarnar, tendo consciência disso ou não. Tenho as 4 formas da esfinge que compõem o Tetramorphos como guardiões do meu movimento livre e contínuo, a saber, o leão, o ser alado, a águia e o touro. Então vemos aqui agora o arcano número 11, que é a força. A visão. Força, quem tu és? Eu sou a domadora da minha força interior e das minhas próprias emoções e instintos, que jamais os sufoca, os teme ou se envergonha deles, mas os reconhece e os abraça em um abraço sincero de quem canaliza e aceita seus potenciais, direcionando-os de forma positiva para as grandes realizações da vida. Venho para trazer um novo entendimento a respeito da palavra força, substantivo feminino, mas que sempre esteve na maioria das histórias e contos relativos aos heróis que permeiam as narrativas e que embalam mitos, lendas e contos desde a aurora da humanidade associada ao gênero masculino. Vou continuar um pouco aqui. O poder, o status e a ambição têm uma relação muito maior com o gênero masculino do que a força que habita o âmago das mulheres desde os primórdios, sendo que
elas sempre estiveram e continuam a ser a força motriz por detrás de grandes transformações planetárias. Excelente, excelente. Eu já tinha lido, mas nunca assim, demais a gente destacar e chamar atenção, e eu gostei muito dessa fala dele. Arcano 12, o enforcado ou o dependurado. A visão: enforcado, quem tu és? Eu sou aquele que optou pelo sacro ofício, o trabalho sagrado do autoconhecimento, pelo qual, por meio da renúncia de meus desejos pessoais e da necessidade de sempre ter que provar algo à sociedade, finalmente encontrei a paz contemplativa, uma espécie de ócio sagrado mediante o qual pude perceber o quão afastado estava do meu Dharma, esta missão de vida que escolhi para mim antes mesmo de encarnar. Identificando o ponto obscuro em meu interior, que repetidas vezes impedia o meu progresso quando eu estava em franca evolução nas mais diversas áreas da minha vida, não mais retrocedi diante da noite escura da alma e passei a admitir minhas limitações a fim de que pudesse curá-las. Excelente também. E é interessante que vem antes da morte, né? Essa fala. Arcano 13, a morte ou o ceifador. A visão: morte, quem tu és? Eu sou aquela que vem sem ter sido convidada, embora pelos mais evoluídos em consciência eu seja aguardada, sendo a possibilidade mais certa da vida de um ser humano, sempre temida por aqueles que apenas existem e que não pode ser evitada quando a hora é chegada. Como o ceifador, com seu alfange, eu nivelo pela igualdade ricos e pobres, famosos e anônimos. Contemplar um esqueleto completo ou um simples osso do corpo humano é um dos exercícios mais poderosos de reflexão a respeito da brevidade do sopro que é uma existência, nos fazendo refletir se temos aproveitado com sabedoria a presente encarnação, antes que as cortinas dos palcos da vida se fechem e retornemos aos bastidores entre uma encarnação e outra. Arcano 14, a temperança. A visão: temperança, quem tu és? Eu sou aquela que, após a morte, o ceifador, cumprir seu ofício de término que garante o recomeçar, recolhe as partes vitais que podem ser utilizadas em uma nova forma e maneira de veres a ti mesmo em meio à aurora nascente de um novo mundo e dou têmpera às novas esperanças, tal e qual quem forja uma nova espada que nos permite lutar mais um dia e abrir os caminhos de uma nova e auspiciosa jornada. Eu sigo equalizando os extremos e equilibrando os opostos entre a razão e a emoção, a fim de saber utilizar os recursos em seu tempo, circunstância e local exatos, o que me permite chegar aos resultados almejados. Maravilha, né? De ver a profundidade do que o autor, né, e a segurança que o autor tem de trazer com precisão o significado arcano, né? Significado, para quem não entende arcano, é algo que tem a chave, precisa de uma chave para entender. Então ele traz essa chave do que a gente precisa saber sobre cada arcano desse aí. Arcano 15, o diabo ou a tentadora. A visão: diabo, quem tu és? Eu sou o que tu desejas, mas insistes em não admitir. Quanto mais tu me negas, mais intensa é minha força agindo sobre tua vida justamente por tua negação. Ao me temeres por conta de pregações fanáticas, obscurantistas e repletas de ignorância na interpretação de certos símbolos e alegorias, tu apenas me concedes mais e mais poder para assombrar tua imaginação, ativar teu psiquismo e tornar tua vida um verdadeiro inferno, porque tu assim o permites ao não reconheceres que o único diabo que existe é aquele que tu cultivas em tua mente, acreditas e desejas reinar livre, leve e solto em teu interior.
Eu diria que esses conteúdos, pessoal, até mesmo para quem não curte tarô, até mesmo para quem não vai ser tarólogo e não vai utilizar as cartas como autoconhecimento, é um livro que vai trazer também informações muito ricas para o crescimento pessoal, né? Para o entendimento esotérico desses simbolismos aqui, mesmo que não seja um praticante e um usuário do tarô. Arcano 16, a torre, a visão. Torre, o que tu és? Eu sou o grande despertador que te acorda de uma vã existência sem sentido por meio do ensurdecedor estrondo do trovão e da luz fulminante do relâmpago, que, embora te segue momentaneamente, também faz com que tu feches os olhos para tudo aquilo que tens experienciado até agora, muito mais por tua acomodação e falta de coragem para virar o jogo, do que pela satisfação pessoal a qual não vivencias já há um bom tempo. Sou o mais kármico de todos os arcanos maiores, trago os resultados dos teus pensamentos desprovidos de profundidade, das tuas palavras verbalizadas inconsequentemente e das tuas ações realizadas sem a menor responsabilidade. Beleza? Deixou claro aí, não tem dúvida qual é o sentido, né, exato da torre. Bom, Arcano 17, a estrela, a visão. Estrela, quem tu és? Tem horas que parece aquele The Masked Singer, né? Fulano, quem é você? Então, assim, a visão, a estrela, quem tu és? Eu sou o anjo da esperança que espalha o seu bálsamo sobre os teus dias mais tristes e que, às vezes, manifesto-me no sorriso de uma criança. Apresento-me para te dizer que, mesmo em meio à noite escura da alma, também chamada de a noite escura da fé, é possível encontrares motivos para a prática da gratidão na medida em que, em meio às trevas, tu deves saber como fazer raiar tua luz estelar interior, já que todos os homens e mulheres são estrelas que giram em torno de si mesmas, numa espécie de individualismo cósmico e não egóico, o qual, uma vez compreendido e trabalhado, provê para o gênero humano um manancial inesgotável de luz e de esperança, pelo qual qualquer travessia adversa é superada pela manutenção da fé. Bom, pessoal, eu estou vendo que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas não tem problema. Se vocês quiserem, vocês dão uma pausa, continuam depois. Sempre o YouTube deixa parado onde vocês viram, até onde vocês viram, então tem esse mecanismo, esse recurso aí, e aí vocês vêm por partes. Eu vou também fazer uma divisão nesse vídeo que a gente faz com linkzinhos marcando os horários, os tempos, para ficar mais fácil também vocês acessarem os pontos onde pararam. Então vamos lá. Arcano 18, a lua, a visão. Lua, quem tu és? Eu sou Ísis, a grande mãe de todos os mistérios iniciadores e iniciados. Eu sou sua Diana, a bravia virginal e jovem caçadora. Eu sou Hécate, a poderosa deusa, rainha de todas as sacerdotisas, bruxas e feiticeiras. Eu sou Nossa Senhora, a rainha de todos os anjos e mãe de Deus, a acalentar meus filhos e filhas abaixo do meu sagrado manto azul estrelado. Eu sou Iemanjá, Senhora Mãe e Rainha do Mar. Tenho mais nomes relativos ao sagrado feminino do que as fases da lua, soberana na noite e eternamente honrada pelos uivos dos lobos. Meus caminhos são secretos e sinuosos para ensinar aos meus filhos e às minhas filhas, que nada permanece reto por muito tempo em meio a este mundo fenomênico transitório onde impera a lei da mutabilidade. Estradas ermas em terras inóspitas e desconhecidas que contornam misteriosos lagos de profundidades abismais são uma pequena parte dos meus hieráticos domínios, nos quais só se aventuram os intrépidos, os loucos e os franco-iniciados e altos adeptos que, por terem raiado sua luz interior, não podem mais ser ludibriados nem pelas aparências e traições oriundas do mundo exterior, muito menos obsedados por insidiosas entidades e seres que habitam as baixas esferas do astral inferior.
Então vamos usar uma carta maravilhosa, que é uma das que eu mais gosto, que é o Sol. Arcano 19, o Sol. A visão. Sol, quem tu és? Eu sou Ra, o deus egípcio do Sol, pai dos deuses e pai da humanidade, o criador do mundo. Eu sou Hélios, em latim. O deus do Sol, para os gregos, aquele que atrela o astro-rei em sua carruagem solar para percorrer os céus puxada por 4 corcéis de fogo. Eu sou Belenus, do latim, né? O deus celta do sol, o justo e brilhante, ou a luz brilhante, cura, regeneração e justiça são alguns dos meus poderes. Eu sou Huitzlopochtli, difícil de ler isso, né? O deus asteca do sol, padroeiro da cidade de Tenochtitlan, capital da Confederação Azteca. Presido o Estado, a guerra e a morte para os astecas. Eu sou Jesus, o Cristo, a luz do mundo, sou o divino reparador e regenerador dos mundos e dos homens. Neste mundo contemporâneo, onde graçam as trevas da ignorância, do obscurantismo e do fanatismo, eu me ergo todos os dias como uma luminosa certeza de que nem tudo está perdido, cabendo ao gênero humano descobrir a luz dentro de si, e a forma mais fácil de fazer isso não é complexa, mas incrivelmente simples quando passamos a ver a vida, a natureza e os universos com os olhos da nossa criança interior, para a qual nada é impossível, difícil demais ou inacessível. Então, por isso tem uma criança aqui no centro, né? Como tem nas cartas do Sol, né? Aquela criança andando a cavalo, na tradicional Wade Smith. Arcano 20, o julgamento, a visão. Julgamento, quem tu és? Eu sou o fim de tudo, tanto do bem como do mal, e após minha passagem nada mais será igual. Eu sou o Armagedon, eu sou o Apocalipse de João, eu sou o soar das trombetas, a revoada dos anjos e dos guardiões, eu sou a cavalgada dos 4 cavaleiros do Apocalipse, eu sou o romper dos 7 selos e a segunda vinda do Cristo. Eu sou o salão das almas, a câmara de Guf, onde ficam guardadas todas as almas, segundo o Talmud, e até que ela não seja vazia, o Messias não retornará. Esse aqui eu acho que eu vou acabar lendo tudo. Eu sou o conselho do karma, no qual mestres de consciência desperta, ascensionados ou ascensionadas, inteligências da alta invisibilidade cercam até onde um desencarnado realizou o seu Dharma, a sua missão de vida, concedida por ele mesmo antes de encarnar, bem como o quanto do karma pregresso foi pago e quanto de karma se gerou na última encarnação antes da transcendência para o plano espiritual. De acordo com o resultado obtido após essa conferência, destinam os mestres ou as mestras, a alma do desencarnado a um dos 7 raios em que ela possa continuar o seu aprendizado até que chegue a hora de reencarnar novamente, caso não tenha obtido ainda a sua vitória da ascensão. Bom, esse eu acabei lendo todo aqui porque não tinha uma divisão, era mais curto e não tinha uma divisão de parágrafo tão bem estabelecida aqui, então acabei lendo todo o trecho que era da parte explicativa, né? Bom, Arcano 21, que é o último dos arcanos maiores, né? O mundo, a visão. Mundo, quem tu és? Eu sou a lembrança de que cada pessoa constitui seu mundo em particular antes mesmo de encarnar no planeta Terra por conta das escolhas dármicas que realiza ainda no plano espiritual. Somos deuses ou deusas, criadores ou criadoras dos nossos mundos, realidades e circunstâncias e franqueadores do acesso às pessoas que participarão desse espaço criado por nós ou não. Nada nos ocorre por acaso durante o tempo que passamos encarnados na Terra, cada um de nós manifestando seu mundo particular de espiritualidade, emoções, pensamentos e atos mais ou menos divinos que representarão toda a diferença entre meramente existir ou plenamente viver. O gênero humano é essencialmente divino, pena que as pessoas tenham se esquecido disso.
é chegada a hora de relembrar. Bom, eu também li esse todo porque era mais curtinho, né? Dá para ver, deu para vocês verem até, inclusive aqui, porque estava aparecendo na câmera. Tá? Então, assim, aí depois nós temos os arcanos menores, né? Acho que para aqueles que estão vendo o vídeo na sequência, podem até fazer uma pausa, mas de qualquer forma a gente, para não ficar assim cansativo para vocês, mas aqui é interessante ele falar, né? Porque ele tem uma informação depois, né? Quando ele fala dos arcanos menores, ele tem aqui um texto que é introdutório para cada naipe. Então a gente tem aqui Prithivariam, os reinos da terra, naipe de pentáculos, moedas. Aí nós percorremos o naipe todo de moedas, né, ou de pentáculos, como muitos chamam, né? Depois temos Vairian, na verdade eu estou conhecendo os nomes porque eu tenho estudado, eu sou teosofista, então eu tenho estudado muito os tattvas, né? Que Prithvi, na verdade, é terra, então ele está aqui trazendo, né, o físico, né? O mundo físico, é terra, etc. O Vayu é no mundo do ar, né? O mundo é um Deva, né? Vayu é um Deva e, de certa forma, o Deva do ar, que controla o ar. Então, Vayuarian, né? É o reino do ar, naipe de espadas. Muito interessante essa abordagem dele. Eu não tinha visto ninguém trazer isso dessa forma e muito assim, pertinente, né? Aqui eu deixei separado porque eu já ia fazer de copas, porque eu estou fazendo agora a sequência dos naipes de copas, estudando para poder fazer o próximo vídeo, que vai ser só dos naipes de copas, fazendo aquela comparação que vocês já viram aqui. Apas Zendresh, né? Esses termos eu não conhecia, viu, para poder designar os mundos, né, associados aos 4 elementos. Eu já tinha ouvido falar dos tattvas, estudei muito as forças da natureza a partir dos tattvas, e dentro da doutrina secreta a gente sabe que não são só 5, né, os 4 elementos mais o Akasha, tem também mais 2 formando 7, porque a Helena Blavatsky comenta que em futuros ciclos evolutivos, nas rondas e cadeias futuras, nós vamos ter um maior conhecimento desses outros 2, mas que já existem, mas são bem desconhecidos para a nossa raça humana atual, né? Então, o reino das águas, naipe de taças, né? Então, Apas Zendresh, né? Não sei se a pronúncia é essa, me desculpem aí aqueles que sabem como é a pronúncia correta. E, por último, nós temos aqui o Agnariat, o reino do fogo, naipes de bastões. Se não fosse o fato aqui de a água ter vindo depois do ar, estaria bem na ordem, porque eu sempre gosto de colocar na ordem, vocês aí que estão, parece até mania, né? Mas não chega a ser uma mania. Começando pelo elemento terra, depois passando pelo elemento água, depois pelo ar e por último o fogo, porque eu considero a ordem de sutileza, né, que a gente tem nos subplanos dentro da teosofia, né? O sólido, o líquido, o gasoso e depois o plasma, né? Considerando esses 3 elementos associados a os elementos da alquimia, os elementos que são usados no tarô, na astrologia, etc. Então, assim, depois disso, né, dele falar de cada naipe, ele comenta nesse mesmo esquema que tinha os arcanos maiores, ele fala também, faz uma descrição, né, e aí tem aqueles métodos que eu falei para vocês no final. Então, vamos agora ver os naipes, né, separadamente, né, cada um deles. Então, vamos seguir a ordem do livro, né? Primeiro o de pentáculos, ou moedas, elemento terra, depois o espadas, elemento ar, aí fazemos o de copas, elemento água, e por último o de paus, elemento fogo. Então vamos seguir a ordem do livro mesmo, e a gente vai agora seguir aqui nessa sequência, tá? Bom, vamos então seguir aqui com os arcanos menores, né? Começando aqui com o Ás de pentáculos, ou moedas, né? Aí ele fala sempre assim, para os arcanos menores, o insight, e depois tem uma descrição mais geral, né? Aí tem observações importantes, isso para cada um dos arcanos menores. Então nós vamos falar só o insight, para o vídeo não ficar mais longo do que já está.
Para o Ás de Pentáculos, moedas, ele diz, o insight: a verdadeira riqueza não deve ser buscada apenas no exterior, somente uma alma próspera em sabedoria, um coração abundante em amor e uma mente farta de pensamentos profundos sobre ideais é capaz de receber com gratidão o que lhe é oferecido, compartilhar as bênçãos com o seu próximo e multiplicar seus recursos desprovido dos sentimentos de ganância e de cobiça. O 2 de Pentáculos, o insight: nada é mais constante que a mudança, a fim de que aprendamos que nossa existência material, mental, emocional e espiritual está sempre em evolução. Quem tem mente aberta para se adaptar e aceitar as mudanças jamais perde a esperança nem deixa de ter na vida períodos de bonança. Bom, eu quero dizer a vocês que ele também coloca, determinados significados específicos das tiragens, possíveis tiragens, né? Mas eu não vou ler tudo porque senão eu acabo assim impedindo das pessoas de comprarem as cartas, mas eu acho que com esses insights já dá para ter uma ideia bem interessante. Aí vem o 3 de Pentáculos, né? O insight: trabalhar é lapidarmos-nos a nós mesmos pelo ofício escolhido como missão de vida antes mesmo de encarnarmos. Existe trabalho para ser feito tanto em nosso interior como em nosso exterior. Todo ou toda aquela que se dedica ao seu trabalho como um sacerdócio encontrou sua verdadeira vocação. Não trabalhará nem um dia sequer, nem sentirá o peso de sua labuta enquanto por aqui estiver encarnado ou encarnada, pois a satisfação com a qual realizará suas tarefas fará do seu ofício um canto de gratidão que atrairá anjos para ajudá-lo ou ajudá-la, inspirá-lo ou inspirá-la, enquanto presta seus bons serviços ao próximo. Bom, eu queria que vocês aproveitassem também os vídeos que a gente colocou já assim do naipe de ouros, né? Que eu acho que vai ajudar a vocês fazerem uma comparação também do que ele está dizendo aqui e o que vocês já viram nos nossos vídeos, né? Sobre pentáculos, né? Sobre os ouros. A gente está preparando já o de copas e logo mais a gente vai colocar, certo? O 4 de Pentáculos, ou moedas, o insight: nem todo ganho se coaduna com a conquista de si mesmo, nem sempre vale a pena se pagar o preço. Nem tudo o que reluz é ouro. Ganância, cobiça, ambições descomedidas, ostentação, esbanjamento, posse, medo de perder o que se conquistou, já tendo se perdido a própria noção entre o que é certo e o que é errado. Quantas são as formas de auto-engano agregadas à maior de todas as ilusões chamadas controle. O 5 de Pentáculos, o insight: pobres não são os destituídos de recursos, mas os repletos de vaidade, soberba e desejo de ostentação. Uma das maiores enfermidades que podem acometer o gênero humano é a falta de discernimento, de bom senso e de visão, que faz a pessoa gastar o que não tem para aparentar o que não é. O 6 de Pentáculos, ou moedas, o insight: o sucesso se manifesta naturalmente na vida de todo aquele que pavimentou sua estrada com humildade, gratidão, serviço, o desejo de um eu bem nutrido, nutrir outros de nós. 6 de Pentáculos, o insight: quando os esforços não trazem o resultado esperado, duas virtudes precisam saltar imediatamente à frente de todas as demais: humildade e coragem. Humildade para reaprender algo que pode ter sido deixado para trás em meio a obstáculos pelos quais passamos, mas não os ultrapassamos. E coragem para aceitar o que não pode ser mudado, a fim de que possamos começar tudo de novo a partir das mudanças de atitude que devem se operar dentro de cada um de nós. 8 de Pentáculos, o insight: antes que se obtenham o sucesso e os resultados almejados no plano material, faz-se necessário o reconhecimento de que a riqueza é um estado de espírito oriundo da satisfação pessoal,
com o que se trabalha. O amor, a dedicação e o desejo de servir ao próximo por meio de nosso trabalho faz brotar em nosso interior uma rosa de rara beleza, cuja doce fragrância se faz sentir em tudo o que fazemos, o que nos torna artífices diferenciados que lapidamos a nós mesmos. Em primeiro lugar, podemos agora compartilhar nossa luz com o mundo exterior. O 9 de Pentáculos, o insight. Sucesso nunca foi uma questão de sorte, mas de trabalho árduo, dedicação e disciplina. A partir do momento em que encarnamos, somos uma força diretriz causal de nossa própria existência, e tudo aquilo que nos chega às mãos, fomos nós que plantamos juntamente a aliados fiéis e leais que atraímos para a nossa vida. 10 de Pentáculos. O insight. Quem se torna o lavrador de si mesmo, cultivando sua essência divina, arrancando as ervas daninhas do seu ego e semeando a paz, a luz, a vida e o amor, é infinitamente rico. Agora o pajem de Pentáculos ou ouros, né? Aí ele coloca palavras-chave na parte das cartas da corte, né? Então, palavras-chave: um novo alento, algo novo que está para chegar, potencialidade para manifestar novos e promissores inícios, capital inicial, primeiros incentivos e a chegada de novos aliados para auxiliar nos projetos. Está atento para as novas oportunidades advindas sem aviso. São as palavras-chave, que na verdade tem muitas frases aí no meio também. Bom, o Cavaleiro de Pentáculos, palavras-chave: resiliência, honra e comprometimento, senso do dever, conhecimento e proficiência na atividade exercida, determinação inabalável, desejo de servir ao próximo, prudência e discrição, bom gerenciamento dos recursos. A Rainha de Pentáculos, palavra-chave: fertilidade, consciência corporal, nutrição, boa gerência dos recursos, compartilhamento, gratidão, acolhimento, proteção, beleza, o fim da aridez e da escassez, reintegração à natureza. E por último, do naipe de Pentáculos, a gente tem o Rei de Pentáculos, palavra-chave: plenos poderes, realização material, influência, proficiência e competência para manifestar o inacreditável e chegar ao nunca antes sonhado. Justiça, caráter, equidade e retidão, riqueza material praticamente ilimitada e a necessidade de saber lidar com isso. Administração consciente e irretocável nos negócios, investimentos conservadores, empreendedorismo com solidez. Bom, aqui é o naipe de Pentáculos. Agora vamos o de espadas, né? Aqui tá, eu coloquei na minha ordem, então eu vou adiantar aqui o de espadas para ficar na ordem do livro, certo? As de espada, o insight: a todo aquele a quem se concede o direito de portar uma espada, se deve também lembrar a responsabilidade que isso envolve. Uma espada jamais deve sair de sua bainha se não for para defender a justiça e as causas nobres, recomendando-se ao cavaleiro que sempre aponte a espada para seu próprio coração, a fim de cortar qualquer traço de comportamento indigno que poderia macular a honra e a glória da cavalaria, compelindo ao paladino o constante dever do serviço ao próximo. O 2 de espadas, insight: 38 disseram eles: Senhor, eis aqui 2 espadas. E eles lhes responderam: basta. Lucas capítulo 22, versículo 38. Isso aqui é o insight, na verdade não tem mais nada, né, informando justamente que é a questão de as espadas serem uma resposta, né, serem uma espécie de karma, né, uma questão de divisão ou coisa desse tipo. O 3 de espadas, o insight: se faz necessário termos mais empatia e compreensão para com todos, a começar por nós mesmos, porque ninguém sabe ao certo quantas dores pode carregar um coração.
perdoarmos-nos pelos males que infligimos a nós ou a outrem em razão de nossa falta de consciência é o primeiro passo para nos libertarmos de tudo aquilo que avilta e depõe contra a nossa real natureza divina. O 4 de espadas. Insight. Existe um local santo e secreto dentro de cada um de nós, nosso sanctum sanctorum interior, independentemente das agitações externas, quando nos abrigamos sob as asas dos anjos do Senhor e adentramos o nosso coração, tornado rosa flamejante, podemos irradiar tudo a partir desse centro cardíaco, felicidade, prosperidade, saúde e vida plenas. Nada é impossível quando estamos em paz profunda. 5 de espadas. O insight. Aceitar a derrota não é humilhar-se, é reconhecer o quanto ainda nos falta crescer e progredir em matéria de evolução da consciência. Bons vencedores sempre estendem as mãos aos vencidos e sábios subjugados sempre a aceitam com gratidão, a fim de que possam aprender com os melhores, evitando assim futuras derrotas. 7 de espadas. O insight. Deixar ir o que nos impede de ser é o primeiro passo para mudanças significativas em nossas vidas. 7 de espadas. O insight. Quem pensa ser capaz de enganar as pessoas o tempo todo, às vezes é bem-sucedido durante um certo tempo, uma vez que enganou a si mesmo em primeiro lugar. Para uma mentira ser bem-sucedida, o enganador a toma para si e passa a repeti-la, gerando uma distorcida realidade. Mas com o passar do tempo, tanto o mentiroso quanto o enganador estarão karmicamente comprometidos, mesmo que nunca voltem a se encontrar. E quando a lei de causa e efeito cobra o que lhe é devido, todo aquele que mente, trai, calunia e adultera os fatos irá desejar nunca ter feito isso, só que será tarde demais. 8 de espadas. O insight. Todo aquele que menospreza a si mesmo teme o que não existe e não exercita sua autoconfiança. Deixa uma porta aberta para ser subjugado por circunstâncias exteriores e pessoas de índole questionável, que se comprazem em desfazer daqueles que não podem superar o que tem um só inimigo verdadeiro, cujo reflexo é visto sempre que se olham no espelho. 9 de espadas. O insight. Realmente, é um pesadelo estarmos acordados e continuarmos dormindo no tocante à evolução da nossa consciência. É um pesadelo estarmos existindo sem viver. É um pesadelo enxergarmos e não vermos coisa alguma, nem a nós mesmos. É um pesadelo escutarmos, mas não ouvirmos nada. É um pesadelo toda oportunidade de despertar desperdiçada. 10 de espadas. O insight. 25. Sucede-me o que mais temia, o que mais me aterrava acontece-me. 26. Vivo em paz e sem descanso, eu não repouso. O que vem é a agitação. Jó, capítulo 3, versículo 25 e 26. O pajem de espadas ou valete de espadas. Palavra-chave: comunicação, bom ou mau uso da inteligência, perspicácia, rapidez de raciocínio, destreza, notícias que chegam, intrigas, traição, boatos que podem gerar embaraços, aprendizado de idioma, necessidade de responsabilidade sobre o que se escreve e sobre o que se fala, infantilidade, manipulação. Cavaleiro de espadas. Palavra-chave: intrepidez, coragem, ousadia, caminhos abertos, força e determinação, cuidado com a impetuosidade que nos leva a agir sem um planejamento e a tropeçar catastroficamente nos momentos mais decisivos da vida, raciocínio rápido, oratória contundente, ataques inesperados que garantem conquistas e vitórias para os que sabem lançar mão desse trunfo. Rainha de espadas. Palavra-chave: julgamentos frios, oriundos de fatos inquestionáveis,
trabalho bem coordenado entre intuição e razão, assertividade nos conselhos e contundência nas palavras, dignidade que não se coaduna com a mediocridade, cuidado com a falta de ética, que pode ser o começo da derrocada, atenção às confusões mentais e a falta de discernimento, não hesitação em tomadas de decisão que não voltam atrás, recompensa da lealdade. E por último, no naipe de espadas, a gente tem o rei de espadas, que diz o seguinte, as palavras-chave são as seguintes: capacidades intelectuais surpreendentes, determinação, autoridade, obstinação implacável, discernimento e bom senso na capacidade de julgar, estratégia que leva ao sucesso, cuidado para não se tornar o próprio inimigo poderoso de si mesmo por falta de empatia, frieza e insensibilidade, administração competente. Bom, agora, terminado o naipe de espadas, vamos ver aqui que naipe, o naipe de copas ou taças. Então vamos lá. Vou colocar os ouros aqui. Então, as de taças. Um insight. Antes de pleitear o direito de sair em busca do Santo Graal, verifica se já erigiste um altar para acomodá-lo dentro de si por meio do reto pensar, reto falar, do reto agir, acrescidos do serviço prestado ao próximo, pois muitos foram aqueles que enlouqueceram na busca pela taça sagrada, por ter lhes faltado a luz da verdadeira fé que provém do nosso interior para iluminar os caminhos dessa sagrada demanda. Muito bom. 2 de taça. Um insight, bem curto, né? O que nos torna belos e atraentes é a nossa capacidade para dar e receber amor. 3 de taças. O insight. A vida pede momentos de celebração com as amizades realmente leais que nos acompanham ao longo da presente encarnação. Todos nós somos capazes de compartilhar um amor genuíno e incondicional quando nos cercamos de pessoas que têm a ver com nossa real natureza divina e permitimos que elas nos auxiliem em nosso progresso nos mais diversos níveis. Recebido o auxílio e a dádiva do companheirismo, é nosso dever retribuirmos com gratidão e incluirmos nossos ou nossas irmãos ou irmãs de alma e sinceros ou sinceras, amigos ou amigas, numa verdadeira celebração da vida, da fraternidade e da autêntica amizade. Bom, o 4 de taças. O insight. Preservar e ser grato pelo que se tem em vez de trocar o certo pelo duvidoso não é um ato de covardia. É termos discernimento para saber que nem todas as oportunidades estão à nossa disposição e saber recusar os benefícios por mais vantajosos é sinônimo de sabedoria. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. 5 de taças. Um insight. Quando envolto em lutos, dores, perdas e decepções, evita perderes a ti mesmo de vista. Não busques as soluções fora de ti, muito menos acredita em conselhos improvisados, muitas vezes os maiores responsáveis pelas quedas que te acometeram. Suspira tudo o que tiveres que suspirar, chora tudo o que tiveres que chorar, e lembra-te de que teu pranto, por mais doloroso que seja, é um indicativo de que ainda estás vivo e que daqui a algum tempo estarás curado e pronto para recomeçar tua vida, partindo agora de alicerces mais sólidos e de bases mais conscientes, cujo sustentáculo é a humildade oriunda das lições aprendidas. 6 de taças. O insight. Sonho que se sonha só é um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Raul Seixas, olha só, é o privilégio de nós termos um baralho brasileiro, né, que pode fazer citações de Raul Seixas, maravilha. 7 de taças. O insight. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas,
quão grandes serão as trevas. Mestre Jesus, o Cristo, em Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Vamos agora ao 8 de taças. O insight. Em certas fases da nossa vida, somos a melhor companhia para nós mesmos. Não é vergonha reconhecermos nossas perdas e nos retirarmos para reencontrarmos a nós mesmos. A solidão só se torna angustiante para aqueles que não se valorizam. Nunca estaremos sozinhos se mantivermos a conexão com os nossos antepassados e se nos colocarmos na divina e poderosa presença do Deus no nosso coração e da nossa compreensão, o eu superior, o eu sou. 9 de taças. O insight. Felicidade é compartilhar o nosso melhor sem restrições ou medo de escassez. Quanto mais somos gratos, mais recebemos do Deus do nosso coração, entrando num fluxo de plenitude e de abundância que vai muito além de qualquer tipo de riqueza material. E então podemos desfrutar do que a vida tem de melhor, na certeza de que a gratidão é a grande fonte provedora dos infinitos recursos universais que estão ao alcance das mãos daqueles que os repartem, provendo fartura para todos. Quem assim procede jamais ficará desamparado ou desprovido de recursos. Agora vamos ao 10 de taça. O insight. Essencialmente já somos e temos tudo o que necessitamos para sermos felizes, concentrando-nos na plena, pura e calma posse de nós mesmos. Reconhecemos-nos como o próprio Deus emanador. Cessam todas as necessidades, carências e sentimentos de falta. Estamos de volta à nossa real natureza divina, que é a plena felicidade. Agora as cartas da corte. O pajem de taça, palavra-chave. Autoconfiança, liberdade emocional, delicadeza e bondade, início de novas relações, alguém sereno e agradável, auxílio para renovar a capacidade de nos relacionarmos, mudanças suaves e envolventes. O cavaleiro de taças. Palavras-chave: romantismo, amor e cortesia, ações comedidas e intuídas, manifestações da sensualidade, aceitação das necessidades sexuais, desejos e possibilidades de realização deles, ideais, propósitos, motivação, viver intensamente de acordo com o que se busca. A rainha de taças, palavras-chave: o poder da intuição, imaginação, manifestação de sentimentos, o inconsciente vindo à tona, emoções à flor da pele, acalento e amparo, beleza, maternidade, necessidade de não se perder em devaneios e fantasias, sensibilidade, cura e cuidados, o sagrado feminino. Por último, do naipe de taças, o rei de taças, palavra-chave: capacidade de dar e fazer o melhor pelo próximo, benevolência, caridade, benemerência, necessidade de não reprimir as emoções, poesia, entusiasmo, capacidades regenerativas, trabalho voluntário, empatia e poder do amor. Bom, agora vamos ao último naipe, que é o de paus, né? Começando aqui pelo as de bastão também, né? Aqui está sendo chamado de bastão. O as de bastões. O insight. A única iniciação que eu recomendo e busco com o maior ardor de minha alma é aquela pela qual podemos penetrar no coração de Deus e induzir este coração divino a penetrar o nosso. Louis Claude de Saint-Martin. O 2 de bastões ou de paus. O insight. Entre o rigor e a misericórdia eu encontro o meu centro e aguardo em serena expectativa, sem jamais me acomodar, o momento de voltar a trilhar o caminho do meio, cuja meta de chegada é a divina consumação do meu próprio ser. O 3 de bastões. O insight. Nossos projetos devem ser edificados sobre uma base sólida, constituída pela conscientização do que viemos fazer em nossa presente encarnação.
Quando temos essa consciência, basta confiarmos em nós mesmos e nos cercarmos de pessoas virtuosas que se coadunam com a nossa real natureza divina, para que estejamos aptos à conscientização e à realização de qualquer sonho. Bom, o 4 de bastões. O insight. Nunca nos esqueçamos de incluir nos momentos de celebração em nossa vida todos aqueles que nos auxiliaram a atingirmos nossos objetivos e os honremos com a nossa gratidão. 5 de bastões. O insight. A vida não tem que ser uma constante competição. Quem acredita nisso se arrisca apenas a mera e mediocremente existir. Infelizes são os que têm a necessidade egóica de dar a última palavra e com isso separar famílias inteiras, romper os laços de amizade e serem condenados à mais absoluta solidão e esquecimento. É tão mais nobre estender a mão a quem precisa compartilhar o nosso melhor, ter humildade para aprender com o próximo e lembrarmos que ser humano é abrigar toda a humanidade em nosso coração. Quero pedir desculpas a os que estão aí ouvindo agora o barulho, mas é porque tem obra aqui. Se eu ficar esperando eles pararem, eu não consigo gravar, não tenho tempo para isso. 6 de bastões. O insight, o verdadeiro triunfo é encontrado na vitória daquele que não se perdeu em si mesmo ao atingi-la. 7 de bastões. O insight. A resistência que faz a diferença neste mundo não é aquela que se opõe ao que está errado, mas sim aquela que nunca deixa de afirmar o que está certo. O que está certo é sempre baseado em virtude. O 8 de bastões. O insight. Quando somos autoconfiantes, sem sermos arrogantes, temos a nossa alma elevada, o nosso coração aberto e a nossa mente voltada para o que é nobre. Passamos a receber orientação direta da alta invisibilidade e começamos a decifrar os sinais ao nosso redor, verdadeiras pistas que podem nos levar à plena felicidade. O 9 de bastões, um insight. Acreditar em nossa força interior, jamais menosprezar nossas conquistas pregressas e reafirmarmos constantemente a nossa fé nos mantém firmes diante da dúvida e do medo que assolam boa parte da humanidade. Ao substituirmos a palavra medo pelo termo respeito, isso nos permite defender o que acreditamos e estendermos o mesmo direito de crença e de opinião ao nosso próximo. 10 de bastões. O insight. A origem de toda a opressão está na falta de habilidade em dizer não para o que vem de fora e no desejo desesperado que algumas pessoas nutrem de serem amadas, compreendidas e aceitas, o que as leva a se sujeitarem às mais absurdas condições impostas por aqueles que não respeitam nem a si mesmo e, portanto, não podem dar o que não têm. Aí vemos as cartas da corte. Pajem de bastões, ou valete, né? Palavras-chave: boas notícias, percepção aumentada, otimismo, liberação dos medos, ânimo, rapidez, bom humor, variedade, início de novos projetos. Cavaleiro de bastões. Palavras-chave: intrepidez, coragem, sedução, ousadia, dinamismo, alta performance, fúria, aventura, riscos e desafios, boa imagem, negação da rotina, impaciência, cautela, refrear a agressividade, direcionamento energético. Rainha de bastões, palavras-chave: cultura, erudição, popularidade, gentileza, forte personalidade, mistério, sensibilidade, consciência corporal, sensualidade, sabedoria aliada à juventude, vontade, intuição. E finalmente, a última carta, o Rei de Bastões. Palavras-chave: generosidade, exemplo, inspiração, caráter, carisma, brilhantismo, inovação, transmutação, incentivo, confiança, realização, originalidade, pioneirismo, criatividade. Bom,
Então é isso, pessoal. Eu fiz essa cobertura, espero que vocês não tenham achado o vídeo muito longo. Na verdade, eu sempre penso assim, que vocês têm a oportunidade de, se quiserem, assistirem em etapas, né? Não precisa ser, eu até vou estar dividindo ele em partes aí, então vocês vão ter blocos com linkzinhos que vocês podem acessar para poder conseguir encontrar o ponto exato, né? Onde vocês pararam, e também, porque o YouTube até deixa registrado na memória o ponto onde parou, mas de repente vocês podem querer voltar para um naipe específico, uma fala específica, e aí a gente vai estar com ele todo dividido, subdividido, para vocês terem acesso a isso, tá certo? Então é isso. Espero que tenha servido para vocês, e vamos lá. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa proposta do Dissecando o Tarô Elo Cósmico. Vamos fazer esse Dissecando, eventualmente, para outros tarôs também. Se vocês tiverem alguma opinião, alguma sugestão para mudar o formato, ou alguma opinião para acrescentar alguma coisa, ou tirar outra que não acharam que deu tanto certo, mas espero que vocês tenham gostado. E se não gostaram, e se quiserem dar uma sugestão e tal, coloquem aí nos comentários, por favor, o que é que vocês sugerem, e também que tarô vocês sugerem que a gente faça esse dissecando. A gente não promete que seja uma coisa imediata assim, mas a gente vai colocar na nossa programação, porque a gente tem uma ordem de conteúdos e de ideias programadas já para a gente colocar aqui no nosso canal. Então, se a gente considerar assim, se a gente tiver essa sugestão de vocês, a gente vai colocar nessa programação, tá certo? Eu prometo isso. Ok? Então, se gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obter notificações de outros vídeos como esse que a gente vem a postar no nosso canal, e vocês receberem a notificação disso. E também para que o algoritmo possa ver que existe um certo fluxo de pessoas, porque muitos assistem, não deixam like, muitos assistem, não fazem nenhum comentário. Eu acho que isso ajuda muito ao nosso canal ganhar uma certa repercussão e passar a ser exibido mais no YouTube, e outras pessoas terem conhecimento desses vídeos, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo, e um grande abraço a todas e todos.